Então eu vou passar já uns recadinhos para que a gente não esqueça no final, né? Exercício espiritual, tá? A gente avisou no grupo, mas se alguém não viu no grupo hoje ou não prestou atenção, hoje é o dia de começar este livro, tá? Os exercícios espirituais. A gente já explicou que cada dia tem lá para fazer as orações e a leitura do dia, tá? É rapidinho, hoje eu fiz com a minha família, nem 15 minutos, tá bom? Então que vocês se dediquem a fazer esse tempo. A gente também vai colocar à disposição de vocês no grupo, tá, do WhatsApp, os vídeos do exercício espiritual. Para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade para parar, para ler, ou que preferem ouvir, tá? Então vai ter que colocar todos os dias e também vai estar no grupo. Quem tem dificuldade ou que talvez não tenha conseguido o material, você faça pelo vídeo que nós vamos colocar no grupo, tá bom? Mas é importante, mas vai falar assim, mas Vanessa, você falou pra gente comprar o livro. O livro é importante vocês terem, gente, porque uma vez que você estiver consagrado, a cada ano nós renovamos a nossa consagração. Então, no ano que vem, quando outro grupo estiver se consagrando, você vai poder renovar a sua consagração. E quando você renova a sua consagração, você não precisa fazer toda essa formação de novo, mas você precisa fazer os exercícios espirituais na sua casa, tá? Toda essa equipe de servos que está aqui, a gente tem mais 200 pessoas que vão renovar a consagração no dia da sua consagração. Eles também estão começando hoje a fazer os exercícios espirituais. Por isso é importante que você tenha esse livro, tá? Que você, mesmo que você não conseguiu comprar ainda, que depois você compre e que tenha na sua casa para você esse livro. Outro recado que eu vou deixar já para a semana que vem, tá bom? Nosso penúltimo encontro semana que vem, e será o encontro da chama de amor, tá bom? Essa chama de amor, gente, é uma devoção também a Nossa Senhora, que vocês vão entender no próximo encontro. Quem virá dar esse encontro para nós vai ser a Flávia. Ela também é uma irmã consagrada que virá de Pérola para fazer esse momento do rito da chama de amor conosco. Durante a semana vai ser colocado algumas postagens nos grupos para vocês já irem entendendo o que é essa devoção da chama de amor de Nossa Senhora, para vocês receberem na próxima quarta-feira. Então, o que precisa para receber a chama de amor? Uma vela, tá bom? Então, tarefinha de casa, não se esqueçam. Quarta-feira que vem, todos trarão uma vela comum, tá? E não confundam, não é essa vela que vocês estão pagando para o dia da consagração. Essa é outra vela que vocês usarão lá. A vela é aquela da semana que vem, é uma vela que você tem em casa, que você usa no seu altar, tá bom? Você vai trazer essa vela e no início da celebração, o diácono vai abençoar a sua vela para você receber a chama de amor, tá bom? Aí vocês vão entender no próximo encontro o que é essa devoção. Amém? Que bom. Nós vamos preparando o nosso coração, tá? Ministério. Boa noite. Pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sacramentos, de modo especial, digamos assim, aqueles que depois de batizados, os sacramentos que são essenciais, que são o sacramento da penitência e também o sacramento da Eucaristia, que são, digamos assim, para quem crê, a vida de nossas almas. Então, para nós iniciarmos, antes de nós falarmos a respeito especificamente desses sacramentos, nós precisamos entender um pouquinho o que é a graça, que é essa realidade espiritual divina que existe na igreja. A graça é então a ação do próprio Cristo, o Cristo que vem ao encontro dos seus fiéis, especialmente aqueles membros da igreja. E a graça ela é transmitida de um modo, como nós somos seres que necessitamos, somos muito visuais, necessitamos de tocar, de sentir as coisas. Então a graça, ela é o toque podemos dizer assim, o toque de Cristo em cada um de nós. E esse toque de Jesus se dá então através dos sacramentos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por exemplo, no batismo, a água toca na cabeça da criança e ela é batizada, o óleo da unção dos enfermos, a criança é tocada, a pessoa doente, no caso, é tocada e ela então recupera, se for da vontade de Deus, a força, a sua saúde, ou já se prepara para a morte por encontro com Deus. Então, os sacramentos
são um meio pelo qual a graça de Deus, o toque de Deus, acontece em nós que somos batizados, membros da igreja. E ela não é simplesmente um sinal. Sinal ele sempre aponta para uma realidade exterior a ele. Por exemplo, o semáforo, quando toca lá, quando está a cor vermelha, você sabe que você tem que parar, mas é uma ação que indica uma ação sua, então está além do próprio sinal. Os sacramentos são sinais: o pão que nós comungamos, o corpo de Cristo, obviamente, a água, o vinho, enfim, o óleo, são realidades sensíveis para que nós, que somos seres visuais, para que nós possamos sentir, tocados, digamos assim, mas que apontam para algo muito maior, muito superior, que é a presença de nosso Senhor. A graça também é um dom que Jesus nos concede para que nós possamos participar da vida divina. Se a gente fosse resumir aqui agora, poderíamos dizer assim, que é essencial estarmos em estado de graça. Eu ia falar, já vou adiantar, não existe salvação com vida no pecado. Não existe eternidade, não existe céu com a alma em pecado mortal, porque o pecado é uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Entretanto, a graça vem então para nos auxiliar, a graça vem então para nos colocar em condições para que nós estejamos em comunhão com Deus, para que nós participemos da vida de Deus, da vontade de nosso Senhor para a nossa vida. Então, a graça que vem pelos sacramentos é um meio pelo qual nós nos aperfeiçoamos, pelo qual nós nos aproximamos de Jesus, conforme aquilo que Ele mesmo instituiu. E os sacramentos não são coisa da cabeça do bispo, do papa, não. Nosso Senhor instituiu os sacramentos, Ele quis que os sacramentos existissem para que fosse esse meio perfeito, esse caminho ideal, para que nós então tivéssemos comunhão com Cristo. A graça ela pode ser chamada de graça santificante. Essa graça que nos torna aptos a participar da vida de Deus, ela nos faz filhos de Deus, templos do Espírito Santo, e essa graça é nos dada no dia do nosso batismo. São Paulo vai dizer que o batismo nos vincula a Cristo, e de fato é isso. Deus nos dá a sua graça pelo batismo. Nós somos eleitos, digamos assim, para participar da sua vida divina. Entretanto, como o diabo é astuto, como o diabo sabe o quão é vantajoso para nós estarmos em estado de graça, o diabo nos tenta, o diabo nos induz, ou melhor, nos ilude com as tentações desse mundo, dizendo: não, você fazendo isso, aquilo, você pecando, você roubando, você sendo desonesto, enfim, pecando contra a castidade, fica tranquilo, você seja feliz, fica tranquilo. Então o diabo nos ilude, e quando nós caímos nessa ilusão, quando nós pecamos gravemente, então a graça é tirada de nós, não por vontade de Deus, mas por escolha nossa. Então o batismo nos concede a graça, o pecado nos tira essa graça, a graça, e o sacramento da penitência, que nós podemos chamar de sacramento dos mortos, é o sacramento que depois de batizados faz com que nós novamente recuperemos essa graça, recuperemos o estado de graça. Sacramento dos mortos, por quê? Tanto a penitência quanto o batismo, porque o pecado nos leva à morte. O pecado leva-nos à morte da nossa alma. Os demais sacramentos, nós podemos dizer assim, que são como que graças segundas, que fazem com que a graça aumente na nossa vida. Entretanto, o sacramento essencial para nos dar um estado de graça, para nós, principalmente falando para nós que somos batizados já, é o sacramento da penitência. Pelo sacramento da penitência, então, é que nós recebemos a graça de nosso Senhor. E essa graça, ela pode ser chamada de graça habitual, porque ela habita em nós, ela permanece em nós, e esse auxílio que Jesus nos concede, para que nós então possamos viver e praticar o bem, boas obras e etc. Temos também a graça, fruto do sacramento também, que é a graça atual. Essa graça Deus nos concede, diferente da graça santificante, a graça atual o Senhor nos concede para nos auxiliar diante de ocasiões de pecado. Por exemplo, se eu tenho uma tentação de trair minha esposa, se eu tenho uma tentação de roubar alguma coisa, se eu tenho uma tentação, enfim, de cometer algum pecado grave, e ocasiões de pecado, tentações, todos
todos nós teremos, eu que sou padre tenho também, todos nós teremos até o fim da nossa vida, porque a nossa vida cristã é uma vida de renúncia a nós mesmos principalmente, é uma vida que exige de nós constante luta, mas apesar de que nós passamos, iremos passar por tantas tentações e tantas dificuldades, o Senhor nos concede a sua graça, chamada de graça atual, que é um auxílio para que nós vençamos a tentação. Um auxílio para que nós evitemos o pecado, evitemos as situações de pecado. E acima de tudo, obviamente, Jesus nos concede esse auxílio para evitarmos o pecado, esta graça, mas Santo Afonso vai nos ensinar, nós devemos evitar as ocasiões de pecado, para que nós não caiamos no pecado, porque caindo no pecado, rompe-se então a comunhão com Deus, e aí até eu depois confessar, iniciar novamente a vida de comunhão com Deus, eu vou ter que recuperar tudo aquilo, aquela vida espiritual que eu já havia construído, formado com Deus até aquele momento. Então, claro que Jesus nos auxilia com a graça atual diante dos pecados, das tentações, melhor dizendo, nos auxilia, mas acima de tudo nós temos que evitar as ocasiões de pecado, para que nós somos fracos, somos humanos, para que nós não caímos no pecado. E os sacramentos, de certo modo, eles indicam, não estou falando dos sacramentos porque vamos falando dos sacramentos da graça, porque vamos falar depois dos sacramentos específicos, né? Mas os sacramentos, de certo modo, eles indicam, na medida em que eu os recebo, na medida em que eu os busco, eles indicam uma espécie de assentimento da minha parte na vida da igreja. Quando eu busco a Eucaristia, quando eu comungo bem, quando eu busco a confissão, quando eu busco batizar o meu filho, etc., quando eu busco a unção dos enfermos, seja para escolher os sacramentos, quando eu busco casar, eu estou dizendo, de certo modo, a Deus que eu aceito aquilo que a igreja me coloca, as condições, o modo de viver, enfim, os frutos recebidos do sacramento. É sempre um assentimento. A palavra ideal aqui é um juramento. É como se eu digo, sim, eu prometo, eu quero me adequar a essa vida que a igreja me propõe, eu acredito na graça, eu acredito na ação de Cristo pela igreja. Enfim, o sacramento então é o nosso juramento, o nosso consentimento, o nosso desejo de participar da vida da igreja. E isso é uma preparação para aquela realidade espiritual que nós viveremos depois no céu. Nós antecipamos a realidade salvífica que nós somos chamados a vivenciar de modo pleno no céu, na igreja, pelos sacramentos, pela igreja, pela palavra, pelos ensinamentos, pela doutrina, pelo magistério, enfim, na igreja nós antecipamos aquela realidade de céu que nós viveremos um dia. E os sacramentos são um sinal visível da graça invisível. Esse é o essencial para nós entendermos os sacramentos. Como eu disse, nós somos seres que necessitamos de realidades palpáveis, nós precisamos tocar, sentir, enfim. Então, pelos sacramentos, nós recebemos aquilo que nós não vemos, que é a graça de nosso Senhor. É a graça, sinal visível da graça invisível. E são esses meios para que nós possamos chegar à salvação. Padre, eu já falei, quem já participou da missa comigo, já falei algumas vezes. A Igreja Católica é o caminho para a salvação. Na igreja está a salvação, ou melhor, fora da igreja, isso ensina o catecismo, fora da igreja não existe salvação, porque Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Jesus quis nos salvar, nos deu os meios de salvação, os meios seguros de salvação, os meios ordinários de salvação, e estes estão na igreja, sobretudo na sua palavra e nos seus sacramentos. Quem não é católico pode se salvar? Pode se salvar. Vai se salvar? Não sei. Como vai se salvar? Não sei. Não nos foi revelado isso. O que Jesus revelou é que devemos receber o batismo, devemos nos confessar. Ele fala no capítulo 6 do Evangelho de São João, no discurso do Pão da Vida: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, quem não come e quem não bebe não tem a permanência de nosso Senhor. Então, eu trabalho com certezas. A certeza é a salvação vem pela igreja porque foi desejo de Jesus e acabou. O caminho que Jesus quis é justamente esse. Os outros caminhos aí são os mistérios de Deus, que Deus sabe como resolvê-los, não cabe a mim julgar.
mas o Senhor nos deu esse caminho seguro de salvação, que são os sacramentos que estão na igreja. Esses caminhos que podemos ter a certeza de que se nós bem vivemos, se nós assiduamente buscarmos os sacramentos, nós seremos salvos. E então, só dando uma seguida aqui nessa nossa reflexão, os sacramentos são instituídos por Deus justamente porque nós somos fracos, nós somos pecadores, e Deus quer nos dar a sua graça para que Ele nos levante, para que nós, saindo dessa condição de pecadores que somos, possamos então viver em comunhão plena com o nosso Senhor. E essa comunhão se dá através dos sacramentos. Por isso, podemos dizer assim, que os sacramentos têm aí uma certa... Não vou detalhar aqui essa questão, mas os sacramentos têm uma ordem de importância. E o mais importante, nós podemos dizer que é o batismo. Pelo batismo eu entro na igreja. Eu lembro de uma situação uma vez, em que quando eu era vigário em uma outra paróquia, tinha uma menina que estava para falecer, ela estava com um problema no sangue, e ela sentia um bebezinha, tinha, não sei se 1 ano, 2 anos, não sei. Mas ela estava para morrer, tanto é que eu fui e batizei ela na casa dela. E aconteceu, milagrosamente, que após o sacramento recebido do batismo, ela foi curada. Claro que os sacramentos indicam essa participação na igreja, mas também eles podem, de fato, o batismo pode curar uma pessoa, como então aconteceu a cura dessa criança. Então, Deus quis instituir os sacramentos para que nós recuperemos a nossa vida. Em alguns casos, como no caso dessa bebezinha, a vida material, mas especialmente, de modo mais assíduo, a nossa vida espiritual. Porque, como eu disse, então a comunicação da graça de nosso Senhor através do sacramento do batismo. O sacramento, como eu disse, é um sinal sensível da graça invisível. Isso é importante também nós sabermos. E todos foram instituídos por nosso Senhor. E eles são 7 sacramentos. Se a gente for perceber, são 7 sacramentos justamente porque Deus quis nos acompanhar durante toda a nossa vida. Podemos pegar aqui, geralmente, quando a pessoa leva uma vida cristã séria, quando ela tem frequência na Santa Missa, quando ela entende o valor da Santa Missa, quando ela não vai por obrigação, enfim, quando a sua família é uma família cristã de verdade, porque entende a importância de amar a Deus, de levar a sua vida à fé de modo sério, a criança pode ser batizada, se ela nasceu com 2 dias, ela pode ser batizada. Por quê? Porque ela tem uma caminhada de igreja, ela entende da importância, ela não precisa ficar fazendo curso, porque ela sabe da fé dela. Agora, como a grande maioria das pessoas não leva a sua fé a sério, então a igreja dá pelo menos uma base, um curso, para ver se a pessoa entende a importância dos sacramentos, do batismo, para quem sabe ela leva uma vida na igreja. Então assim, o batismo, eu estou falando isso porque, como eu dizia, a igreja nos acompanha durante toda a nossa vida através dos sacramentos, e o batismo então é essa porta de entrada. Quando eu sou pequeno, por isso que eu falei, devo ser batizado, inicio o meu caminho na igreja, os sacramentos da iniciação, vou receber o crisma, depois eu recebo a Eucaristia. Se por um acaso eu ficar doente, tem o sacramento da unção dos enfermos. Se eu cair no pecado, tem o sacramento da penitência. Se eu for me casar, tem o sacramento do matrimônio. Se eu tiver para morrer novamente, eu posso receber o sacramento, quando eu estiver velho, estiver para morrer, eu posso receber o sacramento da unção dos enfermos. Então, a igreja institui 7 sacramentos, porque eles nos acompanham durante toda a nossa vida. Isso é muito importante para que nós tenhamos consciência da importância dos sacramentos. Os sacramentos são constituídos de matéria e forma. Por exemplo, se você for numa missa e o padre pegar lá a hóstia para consagrar, ele levantar e falar assim: eis o pão da vida, o pão do céu. Essa missa foi válida? Não, essa missa não foi válida. Por quê? Porque os sacramentos, existem 4 condições para que eles aconteçam: matéria, forma, ministro e intenção. Matéria da Eucaristia, o pão e o vinho. Forma, as palavras: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. No caso do batismo, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Matéria, forma, ministro, padre. Intenção, fazer o que a igreja sempre fez. Então essas são as 4 condições para que o sacramento aconteça.
Se por um acaso você for numa missa e o padre não falar, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, você pode ir embora, porque aquela missa não passou de um teatro e obviamente o padre enganou todo mundo. As palavras, a forma do sacramento, ela é muito importante para que o sacramento aconteça. E para que eu possa receber a graça do sacramento, depende da minha disposição interior. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu estou no pecado grave, eu vou comungar e Deus me ama. Não passa de um teatro também. Assim como eu disse assim, o padre que diz lá, eis o povo da vida, o povo do céu, enganando todo mundo pensando que houve o sacramento, do mesmo modo a pessoa que comunga em pecado grave. Porque São Paulo diz, quem come e bebe o corpo e sangue de nosso Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Então assim, eu recebo a presença física de nosso Senhor. Entretanto, eu não recebo aquilo que é mais importante, a sua graça. É como se eu me alimentasse e não fosse nutrido. Se eu comesse e não recebesse o vigor, a energia necessária para eu me manter, para eu trabalhar, para eu ter a minha vida familiar, ter as minhas atividades. É a mesma coisa. Se eu comungo em pecado grave, eu não recebo a graça. E aliás, ainda eu me ferro porque posso ser condenado, como diz São Paulo. Então, os sacramentos dependem também da nossa disposição, da nossa capacidade de estarmos aptos para receber nosso Senhor, da nossa capacidade de amarmos verdadeiramente Jesus, porque quem ama nosso Senhor não o ofende com os pecados. Claro que nós vamos cair em pecado, por isso que a igreja nos dá os sacramentos da penitência, mas antes de me aproximar de nosso Senhor, eu preciso me confessar. A graça, então, é o meio pelo qual nosso Senhor quer que nós nos unamos a Ele. E essa graça de Deus é como se fosse uma marca. É aquilo que a gente chama na teologia de sacramentos que imprimem caráter. Ou seja, sacramentos que são uma marca. A gente pode pensar aqui, quando aquela pessoa que tem um boi, por exemplo, um gado, ela marca aquele boi com aquele ferro quente. Seria mais ou menos isso. Então, o batismo é um sacramento que imprime caráter, o sacramento do crisma, que o bispo unge a testa da pessoa com óleo, imprime caráter, uma marca, e também o sacramento da ordem. Esses três sacramentos que imprimem caráter, essa marca de nosso Senhor na nossa vida. Agora a gente vai falar, acho que não vou abrir para pergunta não, né? A gente não precisa, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Senão eu vou... Não, não quer perguntar nada, depois no final. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, tá? Mas é assim mesmo, é assim que vamos. Então nós vamos agora falar especificamente dentro dessa ideia, né? Que os sacramentos são esse sinal sensível da graça invisível, o caminho que Deus quis instituir para que Ele fosse presença da nossa vida, que exige de nós seriedade, que exige de nós respeito, enfim, etc, etc, etc. Eu vou falar isso aqui também. Então agora vamos falar um pouquinho a respeito do sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, ele completa a iniciação cristã. Como eu disse, dependendo da preparação da pessoa, a criança pode receber o sacramento do batismo quando ela for pequena. Eu já batizei a criança com 2 dias, por exemplo. Então o primeiro sacramento, a ordem tradicional da igreja é o sacramento do batismo, depois o crisma e depois o sacramento da Eucaristia. Hoje tem essa inversão, batismo, Eucaristia e crisma. Mas a ordem correta ali é batismo, crisma e Eucaristia. E a Eucaristia é a nossa participação no sacrifício de nosso Senhor. Isso é importante lembrarmos que a Santa Missa é sacrifício. A Santa Missa é a nossa participação, aliás, a presentificação daquela realidade que aconteceu no Calvário. Jesus que se deu na cruz, se dá novamente por nós na cruz. Vou falar depois sobre isso também, mas de modo incruento, sem derramamento de sangue. Então, cada vez que eu participo da Eucaristia, cada vez que se alguém puder preparar um copo de água para mim, cada vez que eu participo da Eucaristia, cada vez que eu participo da Santa Missa, eu antecipo aquela realidade divina que eu sou chamado a participar de um modo definitivo no céu. Aí entra a questão da comunhão, que eu vou falar depois também. Mas não necessariamente eu tenho que comungar, porque às vezes eu estou no pecado, às vezes eu estou numa situação que eu tenho que, eu vou falar sobre isso também, eu tenho que sair dessa situação. Eu penso assim, não vou na missa porque eu não posso comungar. Não. O assistir à Santa Missa me dá muitas graças também. Claro que se você está no pecado,
você não pode comungar, você tem que se resolver. Não vou dizer que você está certo, mas o assistir à Santa Missa lhe dá muitos frutos, muitas graças, porque eu participo do sacrifício de nosso Senhor. Então, a Eucaristia nós podemos dizer também assim, que é o tesouro da vida da igreja, porque é o próprio Jesus, não que Jesus não esteja presente nos demais sacramentos, mas na Eucaristia, se a gente pudesse fazer uma comparação, ele está de modo superior. Não é essa palavra, mas é a palavra que nesse momento vem à minha mente, porque a Eucaristia é o tesouro da igreja, é o próprio Cristo que está ali, e ela é então também para nós sinal de comunhão. Primeiro de tudo, comunhão com Deus. Quando eu participo da Eucaristia, eu tenho comunhão com o nosso Senhor, isso é importante. E a comunhão se dá através de uma comunhão, o ato de comungar, em estado de graça, uma comunhão com Deus. Mas mais do que isso não, mas além disso também, a Eucaristia deve nos levar à comunhão com os outros. Apesar de que nós somos diferentes, de classes sociais diferentes, famílias diferentes, condições econômicas diferentes, enfim, apesar de tudo isso, a Eucaristia deve nos levar à comunhão com os irmãos. Não tem esse negócio de eu não gosto de fulano, etc., eu não vou com a cara de fulano, etc., não. Devemos todos viver a unidade justamente pela caridade de nosso Senhor. Assim como Ele nos amou, também somos nós todos chamados a nos amarmos. Eu não devo gostar, eu gosto de poucas pessoas de você, mas amar, eu tenho que amar todos. Justamente porque nosso Senhor nos amou, e a Eucaristia é esse sinal do amor de Cristo por cada um de nós. Nela nós vivemos essa antecipação da realidade divina, dessa realidade de céu, que nós somos chamados a viver um dia de modo pleno. A Eucaristia, como sacrifício, então, faz com que, como eu já disse, se torne presente o sacrifício do Calvário, se torne presente aquela realidade de salvação no nosso meio. Na Eucaristia, principalmente ali, as matérias, como eu disse, pão e o vinho, e a Eucaristia acontece pela invocação do Espírito Santo, pela palavra do Padre. O diácono pode rezar a missa? Não, não pode rezar a missa. Ministro da Eucaristia, ministro da Eucaristia é o Padre. Ministro extraordinário da Eucaristia, que são aqueles que usam jaleco, podem celebrar a missa? Não podem. Porque pelo sacramento da ordem é dado ao sacerdote, independente se ele é bom, se ele é ruim, se você gosta dele, se você não gosta, se ele tem a cara bonita, se ele tem a cara feia, se ele é gordo, se ele é magro, independente disso. O sacerdote tem o poder dado por Cristo através da igreja de transformar, de transubstanciar o pão e o vinho em corpo e sangue de nosso Senhor pelas palavras da consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Essa matéria, pão e vinho, são esses sinais daquela realidade que já vem do Antigo Testamento. Melquisedeque ofereceu, por exemplo, a Deus pão e vinho como oferenda, como sacrifício. A gente pega lá no livro do Gênesis, o maná no deserto, esse pão que desceu do céu para alimentar o povo. Então, são sinais, são prefigurações, antecipações daquilo que seria a Eucaristia. Só que diferentemente do maná, do pão e do vinho do Melquisedeque, a Eucaristia é esse alimento que nos prepara para a vida eterna, esse alimento que nos fortalece, nos nutre, nos promove em nós a comunhão com o nosso Senhor. E não existe outro caminho. Jesus diz, da necessidade de comer o seu corpo e beber, comer da carne do seu corpo e beber do vinho, do sangue do seu corpo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Depois em casa, se você quiser entender melhor isso, você pode pegar o capítulo 6 do Evangelho de São João. É necessário, como eu dizia, comer e beber do corpo e sangue de Jesus. São João vai dizer no capítulo 6 que algumas pessoas diziam, os judeus no caso, Senhor, essa palavra é muito dura, como que a gente pode suportar? Porque para o judeu soa um pouco estranho dizer assim, você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue, porque o sangue, para o judeu no Antigo Testamento, o sangue é sinal de vida.
Então você beber uma coisa é como se você tivesse a vida do outro em você. É justamente isso que a Eucaristia faz. Eu recebo a vida. E para os judeus será muito absurdo ouvir isso. E eles, diz a Escritura, que não mais, depois que Jesus disse isso, eles não mais andavam com o nosso Senhor. Jesus então, de certo modo, perdeu os seguidores. E aí nós poderíamos pensar, né? Jesus então poderia ser um pouco mais maleável para agradar a galera, para ter mais gente com ele. Enfim, Jesus podia mudar o seu discurso para que as pessoas continuassem com ele. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem ir embora também? Ou seja, Eucaristia, pão e vinho, corpo e sangue de nosso Senhor, são essenciais para a salvação, são essenciais para a comunhão com Deus, são essenciais para nós estarmos unidos a nosso Senhor. Eucaristia é caminho seguro de salvação. E aí, isso é bom que eu conheço, como eu estou pouco tempo aqui, eu posso falar, para dizer assim: o padre falou de mim, não conheço ninguém. Se você não comunga por causa do pecado, é preciso se converter. É preciso, padre, eu estou numa segunda união, é preciso resolver isso. Padre, eu não casei na igreja ainda, é preciso casar. Não é eu que estou falando, é nosso Senhor que instituiu, assim que Jesus quis. É preciso comunhão. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu não comungo porque eu estou no pecado, eu sei que está errado. Que bom que eu tenho essa consciência, porque o pior é a pessoa cometer o pecado e entrar na fila da Eucaristia e achar que está tudo certo, né? É pior ainda. Mas a gente não pode pensar que está tudo bem se eu não comungo por causa do pecado, porque o pecado diz respeito à minha salvação. É a minha salvação que está em jogo. Se eu não comungo, eu não estou em comunhão. Então eu preciso resolver. Se eu não estou casado, eu vou casar na igreja. Se eu estou nessa questão de segunda união, tem a questão da nulidade, dá para resolver. Hoje em dia a maioria dos casamentos são nulos. Enfim, o que eu não posso é viver em estado de pecado pensando que está tudo bem, porque o pecado tira a minha comunhão com Deus, diz respeito à minha salvação. A Eucaristia é um chamado de Deus: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Então é uma ordem de Jesus: toma e come. Jesus quer se dar a nós, e de fato Ele se dá a nós na Eucaristia, mas eu tenho que ter condições para receber. Eu sempre uso aquele exemplo, né? Se eu vou numa festa de aniversário, se eu sou um bebê ou uma criança, a minha mãe não vai deixar eu comer um bolo se eu estiver brincando lá no bar, etc., com a mão suja. Então eu tenho que estar em condições aptas, eu tenho que me lavar. E o sacramento da penitência, esse lavar de Deus, o sangue de Jesus que nos lava, eu tenho que me limpar para que me aproxime da Eucaristia. Então assim, não conheço ninguém aqui, isso é muito bom, tá? Digo para você, se você não comunga, você tem que se resolver. Você tem que sair do estado, da sua condição de pecado, para você se unir com o nosso Senhor através da Eucaristia, que é a ordem de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, tem a vida. Então se eu não comungo, eu não tenho a vida. Então eu preciso sair dessa comodidade, porque às vezes fica muito cômodo, né? Vou levando mais ou menos, está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque Jesus quis que nós tivéssemos comunhão com Ele, e essa comunhão se dá através da Eucaristia. E essa Eucaristia é como eu dizia também, um chamado. Jesus quer que nós estejamos unidos a Ele. A gente pode rezar, enfim, podemos fazer tantos atos de piedade que de fato Deus ouve as nossas orações. Jesus mesmo diz: onde dois ou mais estiverem junto de mim, rezando, reunidos, eu estarei no meio deles. Sim, mas esse dizer de Jesus, ele é um tanto quanto inferior em relação à comunhão, porque a comunhão, como eu dizia, é o próprio Jesus. Eu devo comungar, eu devo ouvir esse chamado, mas antes, como diz São Paulo, eu devo examinar minha consciência, como eu estou, se eu estou em estado de graça, se eu não estou sem pecado. O grande problema é a falta de exame de consciência. A pessoa vive no pecado, e aí cada um tem o seu pecado, a sua fraqueza, não importa, tem a confissão para remediar isso. Mas a pessoa se aproxima muitas vezes da Eucaristia sem fazer um exame de consciência. Como eu estou na graça? Eu cometi pecado, não cometi pecado? Eu confessei, não confessei? Enfim, eu preciso me examinar. São Paulo diz: quem come sem examinar o corpo e bebe do sangue é réu, ou seja, está condenado do corpo e do sangue do Senhor. Então preciso fazer meu exame de consciência. É muito simples: se eu pequei, vou confessar, está resolvido, eu posso me aproximar da Eucaristia. Então, quando eu tenho consciência,
de que eu estou em condições de receber a Eucaristia, eu vou e comungo, eu realizo de fato essa união com o nosso Senhor. Se eu tenho consciência de pecado, primeiro eu vou comungar. Eu já escutei muitas pessoas dizerem assim para mim: ai padre, eu cometi tal pecado grave, né? Sabe como é, né? Fraqueza, tal. Cometi tal pecado, mas eu senti o desejo de comungar. Até chorei, padre, porque meu irmão, se você pensar nisso, eu senti desejo de comungar, e você está no pecado, esse sentimento, a nossa fé é muito mais do que sentimento, é um assentimento da nossa razão. Esse sentimento, quem colocou no seu coração foi o próprio Satanás. Porque toda vez que eu comungo em pecado grave, eu cometo um outro pecado, que é o pecado do sacrilégio, que é a falta de respeito, a falta de amor, a falta de zelo para com as coisas santas. Então, se um dia você sentir esse desejo de comungar, não dê trela para isso. Se confesse antes. Nós sempre estamos aqui, tem a secretaria, tem outros padres por aí, mas sempre se aproxime da Eucaristia, se você então tem condições mínimas de estar junto de nosso Senhor. Ou seja, preparado. Se você estiver preparado, Jesus diz: venham todos. A Eucaristia é tomai todos, não é tomai você, você, não. Tomai todos. Mas não é a casa da mãe Joana. Devemos ter estado de graça, devemos ter condições de comungar. Tem pessoas que principalmente os jovens, né, que às vezes vivem uma vida de namoro, e aí pecam contra a castidade, vivem sexualmente como se fossem casados, e se aproximam da Eucaristia. Está errado. É preciso largar essa vida de pecado, porque não existe salvação no pecado, não existe comunhão com Deus no pecado. Independente disso, como exemplo, mas independente do pecado, é preciso se preparar, estar preparado espiritualmente, rezar, enfim, estado de graça para se aproximar e participar desse tomai todos, toma e coma, ou seja, esse desejo do nosso Senhor. Jesus nos ama tanto, mas Jesus nos coloca condições para que nós nos aproximemos dele. E caros irmãos e irmãs, tudo isso, essa exigência da igreja, que é a exigência de nosso Senhor, é um sinal de amor de Deus por nós, porque Deus diz: olha só, meu irmão, você está vivendo esse modo aí, você está pecando pela castidade, você está falando mal da sua mãe, você está roubando, enfim, qual seja o seu pecado? Isso aí não está certo. Largue essa vida, se converta, se volte para mim, vá-se confessar. É esse o desejo do nosso Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos aponta o caminho errado e nos mostra como nós devemos nos portar, como nós devemos viver. Falando ainda da Eucaristia, e dando sequência a essa ideia de como eu devo estar preparado para a Eucaristia, eu gostaria também de falar um pouquinho assim a respeito da nossa postura. Aqui em Porã, eu não percebo muito isso. Eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, que se vestem dignamente para a Eucaristia. E de fato é isso mesmo. A Eucaristia, a Santa Missa, exige o máximo respeito. Eu nunca vi, não me recordo de ter visto uma pessoa que vá mal vestida para um velório, por exemplo, ou para um casamento. Casamento, geralmente as mulheres disputam, né? Todo mundo de vestido verde, todo mundo de vestido rosa, enfim, mas sempre são roupas bonitas, elegantes, porque é próprio daquele momento. Você não vai de qualquer jeito para aquele momento, porque é um momento importante para o casal. Então você vai elegante, com decoro, com respeito, você vai bonita. E às vezes a mulher quer competir com a outra e que ela se produz mesmo mais bonita. Agora, infelizmente, na Santa Missa nós estamos perdendo o zelo. E aqui eu não falo só da Santa Missa, não só durante a Santa Missa. Às vezes, até quando não tem missa, ou antes da missa e depois da missa. Às vezes eu vou na igreja como se eu estivesse numa praia. Vou de chinelão, vou de bermuda, vou de regata, vou desse shortinho curto, como diz o Padre Paulo, que foi feito no ateliê do capeta. Então assim, nós estamos perdendo o zelo pelas coisas sagradas. É bom que eu esteja falando para esse grupo aqui, porque vocês agora sabem, Eucaristia, Santa Missa, exige também nas minhas vestes um modo de me apresentar adequadamente. Não pensem vocês que eu sou padre, que eu sou cego. Não sou cego. Um exemplo que eu dou aqui: eu
Eu falei no cursinho da outra vez. Quando eu estava em Gaúcha, tinha uma mulher que ela foi receber a Eucaristia, ela estava com um vestido bonito, mas essa parte aqui tinha só umas alcinhas e os seios dela estavam bem à mostra. Então na hora que eu fui dar a Eucaristia para ela, eu fiz assim, o corpo de Cristo. Quando eu disse para ela o corpo de Cristo, meus olhos foram direto nos seios dela, que estavam à mostra. Então por isso que é importante que nós nos vistamos bem para a Santa Missa, para não ser ocasião de pecado. Eu que sou padre, passei por uma situação dessa. Eu escuto tantos homens que dizem, padre, olha, eu não trago mulher, eu busco levar uma vida séria, mas é complicado. Na rua, essas mulheres se vestem de modo indecente. Então assim, isso vale para a missa, mas também lá para fora, obviamente, né? Na Santa Missa nós devemos nos vestir de modo adequado. Hoje em dia tem essas modas de cropped. Não existe esse tipo de roupa para a Santa Missa, não. Isso não é roupa de Eucaristia, de Santa Missa. Isso é roupa de uma pessoa que não se valoriza, que se mostra como um pedaço de carne para que seja desejado pelos outros. É importante nós termos essa consciência, pessoal. Nós devemos nos vestir bem para a missa, também lá fora. Se eu sou casado, quem tem que ver a minha nudez é a minha esposa ou meu esposo, não é os outros não. Eu tenho que me cuidar disso também. Porque hoje em dia parece que quanto menos tecido, melhor. E não é assim. Não é assim. Nós temos, não estou dizendo para nós usar batina igual eu, todo mundo, não é isso. Mas nos vestimos adequadamente para a Santa Missa, para sermos não ocasião de pecado para as outras pessoas, sermos sinais aí também de zelo, de cuidado com as coisas sagradas, com as coisas santas. Isso é importante dizer também. A Santa Missa também para nós, ela é preceito. O que é um preceito, padre? Eu sou obrigado a participar da Santa Missa. Essas missas durante a semana não, a não ser que tenha uma solenidade. Por exemplo aqui, Corpus Christi, é uma solenidade, estou obrigado a participar dessa Santa Missa. As missas dominicais, sábado à noite, vale para o domingo também, é uma missa de preceito, eu tenho que ir à Santa Missa. Se eu não vou, eu cometo um pecado, eu tenho que confessar para poder comungar. Essas missas são preceito. A Eucaristia não é também, vou quando der na telha, quando eu quiser. Não, eu como bom católico, eu tenho obrigação de participar da Eucaristia. E eu participo da Eucaristia justamente para que eu possa louvar a Deus, agradecer a Deus por tantos bens que Ele me concede. Eu só não estou obrigado a participar da Santa Missa se eu tenho algum motivo grave, se eu estou doente, se, enfim, aconteceu um acidente, tenho que cuidar do meu filho que é bebezinho, aconteceu alguma coisa que precisa da minha assistência na minha casa. Nesses casos eu estou desobrigado. Do contrário, eu tenho a obrigação de participar da Santa Missa. A Eucaristia, a palavra Eucaristia, ou Eucaristomen, que é a palavra grega, ela significa ação de graças. Justamente porque na Eucaristia nós damos graças a Deus, graças ao Pai, por tantos dons que Ele nos concede. Os protestantes vão dizer sim, que são apenas um sinal, tanto que tem algumas igrejas protestantes por aí, que eles fazem lá a ceia deles, que eles comem o pão deles, bebem o vinho deles, um lindo teatro. Mas para nós não é nada disso. A Eucaristia, como eu dizia, é o próprio Jesus, é o sinal de nosso Senhor, da sua presença no nosso meio, que foi instituída na última ceia, na quinta-feira santa, e ela nos concede a sua graça pela comunhão, pela bebida do sangue de nosso Senhor. Nós recebemos a graça de nosso Senhor. E como eu disse, é algo muito sério. Sem Eucaristia, sem graça. Pecado me afasta da Eucaristia, me afasta da graça. Por isso então eu preciso levar a sério a minha fé, buscar a comunhão com Deus, buscar a união com o nosso Senhor. Novamente, Jesus diz: quem come e bebe a minha carne, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não é só uma presença física, é importante também, mas mais do que uma presença física, é a presença do amor de Deus por nós. É o próprio amor que habita em nós, o próprio Cristo que morreu por nós na cruz, que está dentro de nós, para conduzir-nos, para, enfim, dar-nos a sua graça. Então, para nós entendermos, nós devemos sempre lembrar disso. Acima de tudo, a Eucaristia me possibilita estar na graça de Deus, participar do amor de nosso Senhor, enfim, daquilo que é o meio necessário para que nós possamos, então, nos unir a Deus. Como eu dizia, só o padre pode consagrar a Eucaristia. O padre é ministro ordinário.
Como eu dizia, os outros são ministros extraordinários. Somente o padre tem esse poder porque a igreja o quis, através do sacramento da ordem. E esse sacramento da ordem é uma coisa muito bonita, porque todos os meios pelos quais Deus quer se comunicar a nós, Ele o faz através do sacerdote. Ninguém além, aqui não estou falando isso para me vangloriar, para dizer que eu sou melhor que vocês, nada disso. Na verdade, isso é uma responsabilidade muito maior. Se os pecados de vocês pesam, o meu pesa 100 vezes mais. Enfim, mas é porque, só para a gente enxergar a importância do sacerdote, a importância que tem um padre na nossa vida, porque ele pode nos preparar para o céu. Ele nos prepara para o céu. Ele nos dá Jesus através do sacramento da Eucaristia. Se eu estou no pecado, se a minha alma está morta, Ele então recupera-nos pelo sacramento da confissão e nos dá novamente a vida de nosso Senhor. A Eucaristia que o Padre consagra, que o Padre confecciona, podemos dizer também, esse alimento, e por isso nós devemos buscar constantemente a Eucaristia, porque ela nos livra dos pecados. De que modo? Se eu sou um bom católico, se eu levo constantemente uma vida de Santa Missa, lembremos-nos todos, somos obrigados a participar da missa dominical, viu? Somos obrigados, é uma obrigação, porque não existe salvação na minha casa sentado no sofá. Eu não vou me salvar numa festa, eu não vou me salvar levando uma vida tranquila. Padre, mas eu trabalho. Exatamente, você tem que descansar. Domingo é dia de descanso, mas e o seu tempo para Jesus? Como fica? Jesus fica em segundo plano? Não. Se eu quero levar a minha fé a sério, eu tenho que participar da Santa Missa. Novamente voltando aqui, a Eucaristia nos livra dos pecados. Primeiro, por quê? Se eu levo a minha fé séria, eu vou me esforçar para que eu possa estar em união com Deus, para que eu possa estar em comunhão com Deus, porque eu sei que se eu pecar, eu rompo essa comunhão. Então, a Eucaristia me ajuda a me aproximar de Deus, a viver na graça, para evitar o pecado. A Eucaristia é também essa presença real de nosso Senhor. Jesus diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Ele não diz assim na instituição da Eucaristia, na última ceia: olha, isso parece o meu corpo, isso é semelhante ao meu corpo. Não, Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Toda vez que o Padre diz isso, então o Padre está presentificando essa realidade que foi há 2000 anos instituídas por nosso Senhor. E o pão consagrado, o vinho consagrado, que é verdadeiramente nosso Senhor, Jesus está todo inteiro nele. Por isso que é importante que nós comunguemos com condições mínimas. E aqui eu não falo só a questão do estado da alma também, mas eu falo do modo em que nós vamos nos comungar. Tem pessoas que vêm na Eucaristia e faz assim. Tem pessoa que vem para comungar na frente da Eucaristia e faz assim. Tem pessoas que você não sabe se ela quer aqui. Não, eu tenho que ter condições. E aí é uma questão de discussão. Se você comungar de joelho, se você comungar de pé, é uma questão que a igreja diz que você tem a opção de escolher. Padre, qual que é o ideal? Comunhão de joelhos na boca. Por quê? Porque a Eucaristia, como eu disse, Cristo está todo inteiro na Eucaristia, inclusive dos fragmentos, dos menores fragmentos. Então, se eu pego a Eucaristia na mão, pode ser que tenha fragmento. Às vezes eu vou com o bebezinho lá, segurando o bebê, eu comungo, já pego na mão do bebê, e aí já foi esse fragmento para o chão, fragmento para outros lugares. Ou às vezes eu passo a mão na roupa, etc. Então, o ideal, tá? Eu vou dizer o ideal é que você comungue de joelhos e na boca, mas você tem a opção de comungar em pé e na mão. Só que se você comungar na mão, você tem que ter o cuidado de receber a Eucaristia, cuidar ali se na sua mão não tem nenhum fragmento. Se tiver algum fragmento, você comungar também aquele fragmento, para que ele não caia no chão e seja então profanado. Lembremos, você tem isso que a igreja diz. Você tem a opção. Você pode comungar do jeito que você quiser, e ninguém pode te negar a Eucaristia se você quiser comungar de joelhos ou na boca. Ninguém pode, embora isso aconteça muito, mas ninguém pode.
Você tem a opção. E se você comunga na mão, você tem que ter o cuidado de receber a Eucaristia, cuidar se não tem nenhum fragmento, evitar talvez passar a mão na roupa antes de olhar, ou pegar na mão do bebê, etc. Enfim, para que você não acabe profanando a Eucaristia, o sacramento, porque Jesus está todo, não só na partícula maior que você recebe, mas Jesus também está ali nos fragmentos, no pozinho, etc. A Eucaristia, ela é sacrifício, já falei, né? Ela é sacrifício, e por esse sacrifício que nós veneramos a Deus, em que a vítima é oferecida por causa de nossos pecados. A vítima é nosso Senhor, Jesus Cristo, essa vítima em expiação dos nossos pecados. Então, através do sacrifício da Eucaristia, é que nós louvamos a Deus, nós veneramos a Deus e etc. O sacrifício ele pode ser público ou privado. Público, no caso da Santa Missa, é um sacrifício público. O sacrifício privado, quando eu mesmo me ofereço algo em sacrifício, de pegar lá no Antigo Testamento, bodes, touros, ovelhas, queimar incenso, enfim. Eu mesmo vou lá e faço isso, um sacrifício privado. A Santa Missa é um sacrifício público, porque a Igreja, em vista de nossa salvação, em vista de todos nós, pelas mãos do Padre, oferece sacrifícios, louvores a Deus. Os sacrifícios são divididos em 4. Público, eu falei público, né? Tem o sacrifício latrêutico, ou seja, prestar, e a Santa Missa é isso também, prestar culto, louvor a Deus. O sacrifício eucarístico, render graças a Deus. O sacrifício impetratório, ou seja, pedir algo a Deus. Pedir um favor, pedir um auxílio, que Deus olhe pela minha saúde, pelo meu emprego, etc. E um sacrifício propiciatório, conseguir o perdão de Deus de nossas faltas, de nossos pecados. Então, na Santa Missa, por isso que a Santa Missa é excelente, nós conseguimos nela louvar a Deus, render graças a Deus, conseguir desejar, pedir a Deus favores e ainda conseguir o perdão de nossas culpas. Então, se eu quero buscar uma fé madura, viver uma fé madura, se eu quero buscar na minha fé aquilo que é essencial, eu devo participar da Santa Missa, que é o sacrifício de nosso Senhor, que os sacerdotes então nos trazem Jesus através da Eucaristia. E a Eucaristia é o sacrifício de nosso Senhor, porque ela é excelente de tal modo que pela Eucaristia não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Os judeus realizavam inúmeros sacrifícios lá, etc., mas aqueles sacrifícios eram insuficientes. Então Jesus veio, se sacrificou, se entregou. Aquele sacrifício de uma vez por todas remiu de todos os pecados. Então na Santa Missa nós atualizamos, presentificamos aquele sacrifício. E é um sacrifício incruento, tá? Porque o sacrifício cruento é aquele que aconteceu na cruz. Jesus na cruz derramou o seu sangue por cada um de nós. Lá aconteceu de fato, foi dolorido, derramamento de sangue, sacrifício cruento. Na Santa Missa é um sacrifício incruento, porque é um sacrifício sem derramamento de sangue. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Vamos falar então agora, acho que vai ser mais rápido. A pergunta. Pode falar. Não existe pecado nem pecado não. Pecado é pecado. Mas se eu vou lá, me confesso, cumpro a minha penitência, mas mesmo assim eu me sinto que eu não estou preparado para comungar, eu devo cumprir ainda a minha penitência ou eu posso comungar mesmo assim? Nossa, bom, a comunhão tem muito de pessoas assim, né, que não se sentem aptas, né, e nós nunca vamos estar aptos mesmo não. Mas você não é obrigado a comungar. Se você quiser, eu falei, a comunhão ela é altamente recomendada. Eu até não falei aqui, mas assim, para o sacrifício da missa ser consumado, basta a comunhão do padre. Mas embora seja vivamente recomendada que os fiéis comunguem, a comunhão não é nada obrigatória. Em relação à penitência, você confessou, você está perdoada. O padre te dá uma penitência na confissão para que você enxergue a gravidade do pecado e busque com aquela penitência satisfazer as culpas do seu pecado. É bom que você recomende, que você cumpra a penitência, mas não cumprir a penitência não vai invalidar a confissão. Não sei se foi isso que você perguntou, eu não entendi muito bem. Não, eu perguntei assim, eu cumpri a penitência. Sim. Ela me deu a penitência, eu cumpri,
conquistei, porém, no momento da Eucaristia, eu sinto que eu não cumpri a penitência necessária para me tomar. Eu estou cometendo pecado tomando mesmo sabendo que eu não estou inteiramente... Não, mas se você cumpriu a penitência, você cumpriu a penitência. Tem como sentir que eu não cumpri. Ou você cumpriu ou você não cumpriu. Entendeu? E aí a questão de comungar ou não é uma questão sua daí, né? Se você quiser, você comunga. Você não é obrigado a comungar. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Padre, pode falar. Por que a gente só toma o corpo e não o vinho? É mais por uma questão de zelo também, né? Porque com o vinho dá muita chance de profanação também, principalmente para os ministros, tá? Tem ministro aqui, então é importante que vocês saibam. Temos que ter zelo, nós somos ministros, a gente não pode ser como se fosse um distribuidor de coisas, não, a gente tem que ter zelo. Então assim, nós somos padres, então nós temos uma certa preparação, não é maldade também dos ministros, né? Mas às vezes falta de cuidado, então você vai distribuir, pode pingar o vinho no chão, o vinho consagrado, né? Então, é mais por uma questão de zelo, para não haver profanação. Porque se tiver a Eucaristia em duas espécies, pão e vinho, a Eucaristia tem que ser dada diretamente na boca. Então, às vezes acontece a pessoa dar na mão, então existem esses perigos, né? Mas assim, quando a igreja ensina, quando eu comungo do corpo de Cristo, eu comungo do sangue também, porque está a vida ali, né? Embora não pareça, mas eu estou comungando do corpo e do sangue. Em algumas missas, eu já fiz, por exemplo, na missa de Corpus Christi, algumas pessoas comungaram das duas espécies para lembrar dessa realidade de fato, né, de corpo e vinho, de corpo e sangue de Nosso Senhor. Mas comunguei o corpo, estou comungando do vinho, do sangue também. O sacramento da confissão, então. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. Quem confessa obtém a reconciliação com Deus e com a Igreja. Confissão é essencial para estar, então, novamente em comunhão com o Senhor. Infelizmente, eu já ouvi de católico também dizendo assim: eu confesso diretamente com Deus. Não. Está no Evangelho de São Marcos, lá, capítulo 16, você pode olhar na sua casa. Jesus diz: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. É a ordem de Jesus. Jesus disse: você precisa confessar. Tem as pessoas que ele instituiu, no caso os apóstolos ali, que são os bispos, e por extensão os padres. Não tem esse negócio de confessar com Deus diretamente. Seria muito fácil, né? Eu ofendo Jesus, aí eu vou no meu quarto: Jesus, desculpa aí, tá? Isso aí que eu fiz aí, não queria não, mas desculpa, está tudo bem. Não, muito fácil, muito fácil. Até eu quero isso, né? Não é assim. Se eu quero me reconciliar, obter o perdão de Nosso Senhor, eu devo reconciliar-me com Ele através do sacramento da confissão ministrado pelo sacerdote. Eu devo confessar justamente porque lembremos que eu disse, né? No batismo nós recebemos a graça, mas como nós vamos crescendo, a gente vai amadurecendo, vai ficando sem vergonha também, a gente acaba cometendo pecados, então eu preciso recuperar essa graça, e para recuperar essa graça eu recupero através do sacramento da confissão. Novamente lembrando, não existe salvação com vida no pecado, então eu preciso me reconciliar com o Nosso Senhor. Devo buscar a santidade, devo me esforçar para ser santo, para ser conforme o desejo do Nosso Senhor. Mas acima de tudo, porque Jesus nos chama constantemente à conversão. Jesus, aqui não tem essa questão de, eu cometi tal pecado, eu adulterei, eu roubei, eu, cometi algum outro pecado. Não tem essa questão, independente do pecado, qual ele seja. Claro que o pecado pode ser mais grave, menos grave. Uma coisa é eu roubar um banco, uma coisa é eu pegar aqui esse copo aqui e sair escondido que é de alguém. Então, pecados mais graves e menos graves. Todos são pecados. E importante é que nós tenhamos consciência de que Jesus veio para redimir-nos do pecado. Seja ele qual for, não importa qual seja o seu pecado. Por isso que a gente não precisa nem ter vergonha de confessar. Porque Jesus veio redimir todos os pecados. Todos os pecados Jesus veio lavar. Jesus veio nos salvar de todos os pecados. Então não importa se é mais... Claro que tem a gravidade, né? Mas não importa se o meu pecado se é um pecado maior em relação ao meu irmão. Não importa nada disso. O que importa é que Jesus então veio nos redimir, nos veio chamar à salvação. E Jesus sempre nos propõe o caminho da conversão. Lembremos aqui de São Pedro. São Pedro negou Jesus 3 vezes.
Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo vai lembrar que quando Jesus cai no chão enquanto ele está sendo açoitado, acontece também que na cena ali, no mesmo momento, Pedro também cai no chão. Ele consegue ver por baixo assim da porta, e claro que é uma cena do filme, mas mostra muito bem esse chamado à conversão que Jesus realiza. Ele consegue, debaixo da porta, ver Jesus, e Jesus vê ele. E Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele, e Pedro começa a chorar. E Pedro se lembra que Jesus havia dito que ele iria negá-lo. E Pedro se arrepende. O chamado à conversão. Confissão é justamente isso, esse chamado à conversão que nosso Senhor realiza na nossa vida, ou deseja que nós então realizemos, nós nos convertamos, que nós iniciemos uma vida nova. Justamente porque o pecado é uma ruptura com o nosso Senhor. O pecado cria então essa cisão na nossa comunhão com Deus, na nossa união com Ele. E Deus perdoa-nos sempre. O Papa Francisco diz: Jesus nos perdoa sempre, nós que nos cansamos de pedir perdão. E como que acontece esse perdão? É assim como a Eucaristia. Se você pega assim o pão sem consagrar e a Eucaristia na mão, se você olhar, aparentemente não tem nenhuma diferença. Mas a fé nos ensina, nos leva a compreender que sim, é corpo de Cristo. Dita as palavras da consagração, isto é o corpo, o meu corpo, enfim, está no nosso Senhor. A fé nos leva a isso. Do mesmo modo, o sacramento da confissão. É pela fé que nós entendemos a importância da confissão. E além de tudo, nós somos perdoados porque o sangue de Jesus nos lava. Não é algo assim simples. Porque lembremos, a salvação nos veio pela cruz. Foi o derramamento do sangue de nosso Senhor que nos salvou, nos livrou do pecado, nos livrou do inferno, do diabo, da morte, do mundo, etc. Foi o sangue de Jesus. Fomos resgatados pelo seu sangue. Isso aconteceu uma vez. E no batismo nós recebemos essa graça. Então, novamente, quando eu pego e busco confissão, Jesus lava-nos. A confissão é justamente isso. Esse lavar os nossos pecados é como se fosse... A gente poderia lembrar aqui de uma veste branca, uma alva suja, manchada, e o sangue de Jesus é tão forte, mas tão forte, que nos lava, que nos purifica, deixa novamente essa veste suja, vermelha, manchada, deixa novamente pura, branca como a neve, graças à força do sangue de nosso Senhor. Nós não vemos, obviamente, porque às vezes o padre faz assim de longe, ou coloca a mão na minha cabeça, aparentemente não acontece nada, mas pela fé nós aprendemos que o sangue de Jesus nos purifica. E a nós que somos perdoados, nós devemos buscar o perdão de nosso Senhor. Existem dois motivos pelos quais nós devemos nos mover a buscar a confissão: a atrição e também a contrição. O mais perfeito é a contrição, ou seja, eu ofendi a Deus, eu sei da gravidade do meu pecado, eu sei que não deveria ter feito isso. Contrição é uma dor por ter ofendido a Deus, e por isso eu vou me confessar. É muito difícil a contrição, a gente não sabe se a gente consegue. Geralmente a gente confessa por atrição. O que é a atrição? Geralmente a atrição é assim: eu sei que com o meu pecado eu vou para o inferno, então eu vou lá e confesso. É bom também, mas o mais perfeito é a contrição. Eu sei que eu ofendi a Deus, então eu vou lá e confesso. Mas geralmente é por causa do medo do inferno é que eu confesso que está tudo certo, tem que confessar mesmo, tem que se condenar, enfim. Nós devemos nos confessar. Então, recebendo o sacramento da confissão, eu tenho que também me preparar, fazer o exame de consciência. Às vezes eu escuto pessoas, às vezes o cara está 20, 30 anos sem confessar, não se prepara e vai lá se confessar, e você tenta ajudar um pouco a pessoa. Ah, padre, você sabe, né? A gente briga com a mulher em casa, os filhos às vezes não trabalham. Pô, 30 anos sem confessar, você só fica irritado. Eu digo assim: ou você é muito santo, ou você é um relaxado, você não se preparou. Então é importante, se nós formos nos confessar, é importante que nós nos preparemos. Nós peçamos ao nosso Senhor que nos ilumine, nos dê o seu Espírito Santo, nos faça com que nós recordemos os nossos pecados,
Se for o caso, pega lá na internet um exame de consciência para adultos, tem uma lista lá, você pode olhar, não, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz. Se for o caso, você anota no caderno, leva até o padre, confessa seus pecados e pronto. Nós devemos também nos preparar para a confissão, para receber o perdão, para receber esse sangue que nos lava. Porque nós devemos confessar para que nós recebamos novamente a graça, para que nós saiamos do caminho da condenação e nos voltemos para o caminho da salvação. Sobre isso é importante dizer também o seguinte: se eu tenho 5 pecados, às vezes a pessoa tem vergonha do padre, tem medo, eu também já tive, né, quando era menor, enfim. Se eu tenho 5 pecados, eu vou lá no padre e estou com vergonha de contar um pecado, daí eu confesso 4 pecados só e fica um para trás. Essa confissão foi válida? Você escolheu do padre, o padre não vai de nada, tem bola de cristal, ele te deu a absolvição. Por mais que o padre tenha te dado a absolvição, essa confissão não foi válida, justamente porque você escondeu um pecado. Você tinha 5, confessou 4, deixou escondido, você cometeu outro pecado, porque o pecado é mentira, né? Então essa confissão não foi válida. O padre te deu a absolvição, você saiu de lá bonitinho, mas você enganou, você escondeu, você não foi perdoado. Por quê? Lembremos que eu disse, Jesus veio para perdoar todos os pecados. Não dá para perdoar uns e deixar outros. Não dá para salvar meia alma, digamos assim. Não dá para me salvar pela metade. Jesus veio nos conceder a salvação plena. Jesus veio para nos libertar de todos os nossos pecados. Então, quando eu for confessar, eu tenho que confessar todos os pecados que eu lembro. Uma coisa é esquecer. Se eu esqueci dos pecados na hora, às vezes deu um branco, fiquei nervoso, enfim, esqueci de algum pecado, se eu estou arrependido, está perdoado. Se eu me lembrar, depois da próxima confissão, eu posso confessar. Uma coisa é esquecer, outra coisa é esconder, que aí tem a malícia também, né? Que é um outro pecado também. E sempre que eu vou confessar, eu sempre tenho que confessar os pecados graves, tá bom? Eu posso confessar os pecados veniais, sei lá, às vezes a minha mulher, a minha avó, uma velha coroca, a minha mulher dá trabalho em casa, esses pecados mais ou menos assim. Só é recomendado que eu confesse os pecados veniais também, mas sobretudo os pecados graves, os pecados mortais. O que é pecado grave, padre? Aquele pecado que tem consciência que é pecado, que é errado, eu sei que é errado, não devo fazer e mesmo assim eu faço. Eu sei que eu não devo, eu trabalho numa empresa, sei lá, sou caixa de supermercado. Eu sei que eu não posso pegar o dinheiro do mercado, eu sei que é errado. Mesmo assim, sabendo disso, eu vou e faço. Pecado grave. Esse pecado eu tenho que confessar, sou obrigado a confessar. Um pecado venial, sei lá, mandei a minha avó tomar banho. Pecado venial. Enfim, diferença. Um eu sou obrigado a confessar, outro nem tanto, mas é recomendado também se eu quiser confessar. Mas sobretudo eu devo confessar os pecados graves, os pecados mortais. Quanto tempo, padre? Em quanto tempo eu devo confessar? Depende, você quer levar uma vida mais ou menos ou quer você levar uma vida de graça de Deus? Você quer levar uma vida de fé séria, assídua? Se eu quero levar uma vida de fé séria, assídua, enfim, querendo crescer no amor a Jesus, uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses. Confessar sempre, fazer um bom exame de consciência, confessar os pecados para receber a graça de Deus. Mas padre, a igreja diz que eu posso confessar ao menos uma vez por ano. É verdade, a igreja diz ao menos uma vez por ano. Mas você vai dar um mínimo para Jesus? Você vai dar aquilo que mais ou menos? Não. Se você quer crescer no amor a Deus, se você quer crescer na intimidade com Deus, tem consciência dos pecados, confesse pelo menos uma vez a cada 2 meses. Lembre sempre da gravidade dos pecados que ofendem nosso Senhor. Você vai esperar 1 ano para confessar. Você vai esperar 1 ano, e se você morrer nesse período que você está esperando de 1 ano para confessar, seja na Páscoa ou seja no Natal, não é assim. Se você quer então crescer no amor a Deus, você tem que confessar com uma certa frequência. Não é obrigatório, tá? Mas é uma recomendação para que você cresça no amor a Deus. Nem discutir, né? Se eu cometo pecado grave, eu não vou esperar 1 ano para confessar. Tem gente que espera, mas eu não devo esperar 1 ano. Quando eu cometi o pecado, eu tenho que buscar o padre, porque daí eu vou poder me aproximar da Eucaristia, enfim, essas coisas todas. E às vezes, para a gente não ficar bem disposto, eu vou me aproximar da Eucaristia mesmo no pecado. Não, eu tenho que me preparar, e sempre então que eu tiver um pecado grave, eu devo me confessar. Recebida a absolvição do padre, no sacramento da penitência lá, eu devo satisfazer a minha confissão. E no caso, depois de dar a absolvição, ele vai dar uma penitência.
sei lá, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, sei lá, faz uma obra de caridade, se você pegou alguma coisa, restitui o que você pegou, reza um terço pela igreja, pelo Papa, enfim, faz alguma coisa. Isso aí é importante que você faça para você tomar consciência que você está fazendo aquilo por causa do teu pecado. Mas isso não invalida a confissão. Às vezes a pessoa pensa que invalida, não, mas não invalida não. Mas é importante que você faça para satisfazer a tua penitência, o seu remediar o seu pecado, né? Depois de confessado, feita a penitência, você recebe os efeitos da penitência, que é recuperar novamente a graça que você havia perdido de Deus, que você recebeu no dia do seu batismo. Acima de tudo, você, pela penitência, é reconciliado com Deus. Você é, digamos assim, reinserido na vida de nosso Senhor. Tá bom? Eu acho que seria isso para eu falar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu encerro por aqui. O Senhor disse que todos os pecados são perdoados por Deus. E os imperdoáveis? O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Qualquer pecado que você tenha cometido, não te conheço. Por exemplo, você abortou, um pecado grave. Se você está arrependido, Jesus perdoa, né? Qualquer que seja. Se você roubou, enfim, Jesus perdoa. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É justamente a não acreditar na capacidade que Jesus tem de te perdoar. Não acreditar na misericórdia de Deus. Isso aí não tem como resolver, né? Mas todos os pecados são perdoados. O que pode acontecer é que o padre, naquele momento, ele fala assim: olha, você não é que o pecado ele é imperdoável, mas é que você precisa fazer alguma coisa para resolver isso aí, para depois você confessar, para receber o perdão. Um exemplo assim, vamos supor que eu sou casado, sou um homem casado, mas eu fico de conversinha no WhatsApp com uma mulher. Então, assim, a gente nunca teve nada, não saímos nem nada, mas eu fico de conversinha. Então, essa pessoa que falar para mim, o que eu vou falar para ela? Assim: olha, você primeiro vai na sua casa, você encerra essa conversa, bloqueia, não sei, faz o que você tem que fazer, exclui essa pessoa da sua vida, depois você volta aqui e você vai receber a absolvição. Não é que foi imperdoável naquele momento, não foi perdoado, mas ele teve que resolver aquela situação primeiro, para que depois ele recebesse a absolvição. Eu já fiz isso. Porque às vezes a pessoa não faz, a pessoa fala que vai fazer, não faz, e ele, o padre da absolvição, ela continua. Então não. Então se o padre vê que ela tem que mudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, como nesse exemplo, ela faz na casa dela, depois ela volta e recebe a absolvição, tá? Mas imperdoável é só essa questão da blasfêmia mesmo, tá? Alguém mais alguma pergunta? Muito bem, então. Obrigado, tchau. Vamos ficar de pé então para receber a bênção do padre, né, gente? Mas ele embora, vamos pegar a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de Santo Antônio, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, padre. Pessoal, nós vamos cantar.